Dentro da matéria de processo penal, vou falar agora sobre lei antidrogas, lei número 11.353 de 2006, tá? Mas assim, tratar dos pontos mais importantes, né? Bom, vamos lá. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso, caso do Santo Daime, por exemplo, caso do Brasil. Crime de posse de drogas para consumo pessoal, artigo 28. Consumo pessoal, artigo 28. Bom, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Primeiro, advertência sobre os efeitos das drogas. Número 2, prestação de serviços à comunidade. Terceiro, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Bom, produção de drogas no país. Incineração de drogas apreendidas com prisão em flagrante. A destruição será efetuada pelo delegado de polícia no prazo de 15 dias contados da determinação do juiz na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária, com prisão em flagrante. Agora, sem prisão em flagrante, a destruição será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias contados da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do auto definitivo. A destruição será feita por delegado de polícia na presença do MP, Ministério Público e da autoridade sanitária, observando a lei ambiental, né? Tráfico ilícito de drogas, artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Continuando o tráfico ilícito de drogas. Estamos diante de um tipo penal misto alternativo, hipótese em que a prática de mais de uma das condutas previstas não implica concurso de crimes, fazendo referência ao artigo 33, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, enfim. A conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de droga e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente configura o crime de tráfico de drogas em sua forma consumada e não tentada, ainda que a polícia, com base em indícios obtidos por interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente antes que o investigado efetivamente o recebesse. Isso está no HC 212.528 de Santa Catarina, julgado 1º de setembro de 2015. Importante. Crimes equiparados e crimes subjacentes. Tráfico ilícito de drogas. Crimes equiparados, artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1 a 3. E artigo 34 a 37. Crimes subjacentes, artigo 33, parágrafo 2º e 3º, e artigo 38 e 39. Uso compartilhado ou tráfico de menor potencial ofensivo, artigo 33, parágrafo 3º. Crime subjacente ao tráfico. Vamos ao parágrafo 3º, diretamente do artigo 33. Oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Pena, 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo
das mesmas penas previstas para quem comete o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Bom, para a consumação desse crime, parágrafo 3º, oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem droga, é necessária a concomitância de alguns elementos, ou seja, ocorrer juntos. O oferecimento da droga de forma eventual, ou seja, esporádica, para a pessoa do seu relacionamento, ou seja, não é habitual, é eventual. A ausência do objetivo do lucro, ou seja, ele não está vendendo, né? Não está obtendo lucro, não é um tráfico. E consumo conjunto, ou seja, a pessoa que oferece tem que consumir junto com a pessoa que ele está oferecendo. Bom, perceba que a droga deve ser oferecida de maneira eventual, esporádica, e sem objetivo de lucro para uma pessoa próxima ao agente. Do contrário, quer dizer, não é uma pessoa estranha que ele, né, na rua e por aí, é uma pessoa próxima dele. Do contrário, teremos um enquadramento no crime de tráfico ilícito de drogas, se ele não cumprir esses requisitos. Oferecimento da droga de forma eventual para a pessoa do seu relacionamento, pessoa próxima. A ausência do objetivo de lucro, consumo conjunto com a pessoa, ou seja, se ele não tiver esses requisitos, ele vai ser enquadrado no crime de tráfico ilícito de drogas. Bom, tráfico privilegiado, tá? Vamos lá. O STF declarou a proibição, a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos inconstitucional em sede de controle difuso de constitucionalidade, em razão da ofensa ao princípio da individualização da pena, habeas corpus 97.256 do Rio Grande do Sul. Este julgado motivou a edição da resolução número 5/2012 do Senado Federal, suspendendo a eficácia desta parte do dispositivo, onde diz que as penas poderão ser reduzidas de um texto... Não, essa parte aqui, ó, vedada a conversão em pena restritiva de direitos, que é a redação original, né? Agora vou falar a modificada. Parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, crimes equiparados, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bom antecedente, e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O que houve é o seguinte: antes tinha, nesse parágrafo 4º, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, crimes equiparados, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Aí tinha escrito, vedada a conversão em penas restritivas de direito. O STF declarou a vedação, vedada a conversão em penas restritivas de direitos. O STF considerou essa vedação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos inconstitucional em sede de controle difuso de constitucionalidade, em razão da ofensa ao princípio da individualização da pena. Ok? Então, no atual, parágrafo 4º do artigo 33, não existe mais essa frase, vedada a conversão em pena restritiva de direito. Foi retirado, foi sucumbido. Então, vamos falar agora como ele está escrito hoje. Os delitos definidos no caput do parágrafo 1º deste artigo, crimes equiparados, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Artigo 33, parágrafo 4º. Ou seja, em julgado de 2013, o STF também aplicou a minorante do parágrafo 4º, a mula, aquela pessoa que transporta a droga, que no caso era uma pessoa que engoliu cápsulas de cocaína para transportá-las. Posteriormente, o STF também entendeu que a atuação da pessoa como mula não significa necessariamente que ela faça parte da organização criminosa. Então vamos à jurisprudência. Tráfico de drogas, 2003 da pena, causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, 2006. Agente na condição de mula. Ausência de prova que integra organização criminosa. É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas na qualidade de mula, uma vez que a simples atuação nessa condição não induz automaticamente à conclusão de que ele seja integrante da organização criminosa. Bom, tráfico ilícito de drogas, outra jurisprudência, na sua forma privilegiada, artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.353, de 2006, crime não equiparado e hediondo, em entendimento recente
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC, habeas corpus 118.533 de Mato Grosso do Sul. Revisão do tema analisado pela terceira sessão sob o rito dos recursos repetitivos. Tema 600. O tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.353 de 2006, não é crime equiparado a hediondo e, por conseguinte, deve ser cancelado o enunciado 512 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outra jurisprudência, o STJ confirmou a decisão de outro tribunal no sentido de que a quantidade de drogas que o agente portava era muito grande e que daí se poderia concluir que ele se dedicava a atividades criminosas e por isso estaria afastado o benefício do tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º. O questionamento surgiu porque a quantidade de drogas já tinha sido considerada na fixação da pena base, dosimetria, e agora era considerada mais uma vez para afastar o benefício. O STJ decidiu que nesse caso não há bis in idem e a decisão está adequada. Outra jurisprudência, participação em organização criminosa e quantidade de drogas. A segunda turma, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006 e determinar que o juízo ACO, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. O juízo ACO é a primeira instância. Causas aumentativas, causa de aumento de pena, artigo 40. Tais crimes terão suas penas aumentadas de 1/6 a 2/3 se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Nessa hipótese, tráfico internacional, basta que o agente tenha a intenção de praticar o delito com caráter transnacional, não sendo necessário que ele efetivamente consiga entrar no país ou dele sair com a droga. STJ, súmula 528. Compete ao juiz federal, do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Terceira sessão, aprovado em 13 de 5 de 2015. Continuando as causas aumentativas de pena. Tais crimes terão suas penas aumentadas de 1/6 a 2/3 se caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o DF, Distrito Federal. Neste caso, também não é necessário que as fronteiras estaduais sejam efetivamente transpostas, ultrapassadas, conforme a jurisprudência do STF. Continuando aqui as causas aumentativas de pena. Tais crimes terão suas penas aumentadas de 1/6 a 2/3 se o agente praticar o crime, prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. A função pública se refere aos servidores públicos, autoridade policial, membro do Poder Judiciário, Ministério Público, etc. Enquanto que a função social deve ser entendida como aquela relacionada à educação, saúde, assistência social, guarda ou vigilância. Continuando as causas aumentativas, tais crimes terão suas penas aumentadas de 1/6 a 2/3 se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações proximidades de estabelecimentos prisionais, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos hospitalares, sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, locais de trabalho coletivo, recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, estabelecimento de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, unidades militares ou policiais, transportes públicos.
nós temos aqui uma jurisprudência muito importante. O mero transporte de droga em transporte coletivo não implica o aumento de pena. O aumento aplica-se apenas quando a comercialização da droga é feita dentro do próprio transporte coletivo. Isso foi um HC número 120.624. Bom, causas aumentativas de pena, continuando. Uma jurisprudência que a segunda turma denegou a ordem de habeas corpus em que se pretendia afastar a aplicação da causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso 3 da Lei 11.353 de 2006, em condenação por tráfico de drogas realizado nas imediações de estabelecimento prisional. Causa de aumento de penas. Tais crimes terão suas penas aumentadas de 1/6 a 2/3 se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. O emprego de violência ou grave ameaça, a utilização de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva não se aplica à coisa, mas apenas contra a pessoa. Causas aumentativas de pena. Continuando, tais crimes terão suas penas aumentadas de 1/6 a 2/3 se sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente, ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprida a capacidade de entendimento e determinação. A lei anterior, número 6.368, previa também o aumento de pena quando o crime envolvesse idosos, mas não há mais essa previsão. Continuando o aumento de pena, tráfico de drogas usando menores, não seria concurso de crimes? Vamos ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 244, letra B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Bom, o tráfico de drogas e corrupção de menores, causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 6 da Lei de Drogas e crime de corrupção de menores, princípio da especialidade. Isso é uma jurisprudência, tá? Do STJ. Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não está previsto nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores. Porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração, o aumento da sua pena, com base no artigo 40, inciso 6 da Lei 11.343 de 2006. Isso foi um julgado em 22/11/2016. Só para reforçar. Bom, na hipótese do delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não está previsto no artigo 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores. Porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos 33 a 37, não será possível condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no artigo 40, inciso 6 da Lei de Drogas, 11.353. Bom, a competência para processar e julgar os crimes de tráfico de drogas, inclusive quando ultrapassarem os limites dos estados, é da Justiça Comum Estadual. Competência penal, no caso de importação de drogas via postal, correios. Bom, na hipótese em que drogas enviadas via postal do exterior tenham sido apreendidas na alfândega, competirá ao juiz federal do local da apreensão da substância processar e julgar o crime de tráfico de drogas, ainda que a correspondência seja endereçada à pessoa não identificada, residente em outra localidade. Vamos falar agora sobre os usuários de drogas e a prisão em flagrante. Bom, tratando-se de crime de posse de drogas para o consumo pessoal, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente, ou, na falta deste juiz competente,
assumir o compromisso de a ele comparecer, né? Lavrando-se termo circunstanciado, TCO, termo circunstanciado de ocorrência e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Bom, se ausente a autoridade judicial, né, no caso o juiz, as providências previstas acima serão tomadas de imediato pela autoridade policial, delegado, no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. A infiltração e a não atuação policiais. Bom, procedimentos investigativos especiais necessitam de autorização judicial. Infiltração. Agentes policiais são introduzidos na organização criminosa. Não atuação policial. Entrega vigiada, repasse controlado ou flagrante retardado. Autoridade policial deixa de agir no momento do flagrante, de forma a identificar, a responsabilizar as demais pessoas envolvidas na atuação criminosa. Certo? Bom, acabei de matar uma baratinha aqui. Continuando os artigos importantes da Lei de Drogas. Cometi um assassinato aqui. Aliás, um homicídio. Caraca, sem vergonha. Vamos lá. Procedimentos de apuração dos crimes relacionados à droga. Vamos falar aqui do artigo 50. Nós estamos vindo aqui nos artigos 40, agora vamos falando 33, 37, 28, que é importante, né? Vários artigos aqui salteados pelo grau de importância, tá ok? Algumas jurisprudências. Vamos agora ao artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas, 11.343, 2006. Estabelece que, artigo 50, parágrafo 1º, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento de materialidade a possibilitar o oferecimento e recebimento de denúncia, é suficiente auto de constatação, firmado por perito oficial, ou, na falta deste perito oficial, por pessoa idônea, chamado de perito leigo. Posteriormente, no parágrafo 2º do artigo 50, estabelece a ausência de impedimento para que o perito que tenha firmado o auto de constatação venha a ser um dos que firmarão o laudo definitivo. Pela redação do dispositivo, percebe-se que o auto de constatação assume natureza de laudo provisório, justificando com base nele a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como o início da ação penal, mas jamais a condenação do réu. Para esse fim, condenação do réu, deverá ser firmado laudo toxicológico definitivo. Bom, em relação ao laudo provisório, cabe observar que a palavra perito é utilizada no singular. Artigo 50, parágrafo 1º. Daí se concluir que poderá ser confeccionado por apenas um expert oficial ou não, ou seja, perito leigo. Já quanto ao laudo toxicológico definitivo, sempre se compreendeu que deveria ser elaborado por 2 profissionais, não apenas porque o artigo 50, parágrafo 2º da Lei de Drogas refere que o perito que subscreveu o laudo provisório não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. A palavra participar sugere a realização desse exame por no mínimo 2 peritos, mas também em razão do que dispunha o artigo 159, caput do CPP, previamente à vigilância da Lei 11.690 de 2008, no sentido de que as perícias, em geral, deveriam ser efetivadas por 2 experts. Todavia, com o advento da citada Lei 11.690 de 2008, passou o artigo 159, caput do Código de Processo Penal, a dispor que, em se tratando de perícia realizada por órgão oficial, basta um perito, exigindo-se 2 peritos apenas quando se tratarem de peritos leigos. Artigo 159 do CPP, parágrafo 1º. Bom, neste contexto, 2 orientações surgiram. A primeira orientação diz o seguinte: tratando-se a Lei 11.353 de 2006, de diploma especial, e considerando que o artigo 50, parágrafo 2º, ao dispor que o perito que realizar o laudo provisório não ficará obstaculizado
impedido de participar do laudo definitivo, que sugere o mínimo de 2 peritos em sua realização, pois ninguém participa de algo sozinho. Permanece a exigência de que este exame seja confeccionado por 2 peritos oficiais ou leigos, nada impedindo que seja um deles aquele que firmou o laudo provisório. Bom, a segunda orientação diz o seguinte: ao tratar do laudo toxicológico definitivo, a Lei 11.353, de 2006, Lei de Drogas, não é explícita quanto ao número de peritos que devam firmá-lo, impondo-se, para tanto, que se socorra a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, considerando-se que, pela nova redação conferida ao artigo 159 do CPP, Código de Processo Penal, bastará que um profissional realize o exame, quando oficial, exigindo-se no mínimo de apenas 2 quando se tratar de peritos leigos. Tal deve ser a regra aplicável também ao laudo toxicológico definitivo em crimes de drogas. Todavia, sendo esse laudo realizado por apenas um profissional, será imperioso considerar como impedido o perito que tenha firmado o laudo provisório, excetuando-se, neste caso, o disposto no artigo 50, parágrafo 2º da Lei 11.343 de 2006. Esse pensamento é o que eu coaduno, considerando a adequada ao móvel das reformas do CPP determinadas pela Lei 11.690 de 2008 e 11.719 de 2008, qual seja a simplificação dos procedimentos judiciais. A segunda orientação ela dá essa simplificação. Colaboração do criminoso, colaboração ou delação premiada. Bom, estabelece o artigo 41 da Lei de Drogas que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3. Esta previsão legal difere muito da anterior disposição do artigo 32 da revogada Lei 10.409 de 2002, que distinguia o benefício a ser concedido ao colaborador conforme sua participação efetiva na prisão dos demais envolvidos e na apreensão do produto do crime ocorrida antes ou depois do oferecimento da denúncia. Bom, agora não há essa distinção, prevendo a lei o mesmo benefício indistintamente para ambas as situações, tanto as que se refere a indiciado ou acusado, embora tecnicamente correto seria falar em indiciado ou réu, já que a expressão acusado refere-se àquele que incorpora o polo passivo de denúncia ou queixa, sem que tenha estas peças sido ainda recebidas. A colaboração premiada, contemplada na Lei de Drogas, não tem o condão de isentar de pena o indivíduo, perdão judicial, importando tão somente em redução de pena, a qual ficará condicionada aos seguintes requisitos. Primeiro, existência de um inquérito com indiciamento ou processo criminal contra o autor da delação. Letra B, voluntariedade na colaboração, que deve ser feita independente de qualquer coação. A lei não exige espontaneidade, vale dizer vontade íntima e desejo sincero de contribuir com a justiça. Destarte é voluntária, embora não seja espontânea. A delação, quando provocada pela autoridade policial ou judiciária, ao expor ao investigado ou acusado as vantagens de sua colaboração, ou até mesmo quando aconselhada por defensor. Letra C. Necessário que se trate de hipótese em que, configurado o concurso de agente na prática dos delitos tipificados na Lei 11.353 de 2006, não haverá incidência do benefício do artigo 41 da Lei de Drogas, caso o investigado ou réu venha a delatar seus comparsas em outros delitos não relacionados a tóxicos, melhor dizendo. Letra D. Identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, bastante rigorosa a lei neste aspecto, exigindo-se que o colaborador, delator, contribua para que sejam descobertos
todos os coautores ou partícipes do crime em apuração. Letra E. Recuperação total ou parcial do produto do crime, como total, considerada a própria droga, e não o lucro ou vantagem que a traficância conferiu aos criminosos. Bens adquiridos, os quais serão objeto de confisco no momento próprio apropriado. Observe-se, a propósito disto, que o artigo 41 refere-se ao produto do crime e não ao proveito do crime. Letra F. Existência de sentença condenatória. Será por ocasião da sentença, na oportunidade da fixação da pena, que o magistrado deverá proceder à redução de pena comandada no artigo 41. Assim, não se fala em redução da pena em abstrato, vale dizer, antes da condenação, visando, por exemplo, ao enquadramento da conduta junto à Lei 9.099 de 95. Quanto ao grau de redução, 1/3 ou 2/3, deverá o magistrado, por ocasião da terceira fase do cálculo da pena, ou seja, dosimetria da pena, sopesar fatores como a confissão foi espontânea, resultado do sincero arrependimento, ou meramente voluntária, decorrente de aconselhamentos e ou demonstração das vantagens de sua prestação. Número 2. Todos os delatados foram efetivamente identificados e processados? Número 3. A recuperação da droga foi parcial ou foi total? Bom, tais fatores, pois conjuntamente analisados e que deverão incorporar a fundamentação do magistrado ao decidir a quantidade de redução de pena adequada ao caso concreto. Bom, síntese do procedimento judicial previsto na Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Vamos lá. Bom, na sistemática do artigo 48 a 59 da Lei de Drogas, o procedimento de apuração das infrações é bastante simples. Oferecida a denúncia pelo MP, Ministério Público, segue-se a notificação do acusado para oferecer a defesa prévia, por escrito, em 10 dias. Artigo 55 caput. Momento em que poderá arguir preliminares, na defesa prévia. Bom, invocar teses defensivas, acostar documentos e arrolar testemunhas. Artigo 55, parágrafo 1º. Apresentada a defesa, no prazo, decidirá o juiz pela rejeição ou pelo seu recebimento da denúncia. Ou rejeita, ou aceita, ou recebe a denúncia feita pelo MP. Artigo 55, parágrafo 4º. Se receber a inicial, designará data para audiência de instrução e julgamento, ordenando a citação pessoal do acusado, artigo 56. Nessa audiência, o réu será interrogado, realizando-se em seguida a inquirição das testemunhas. Encerrada a instrução, procede-se aos debates orais. Primeiro, a acusação, normal. Depois, a defesa, artigo 57. Esses são os procedimentos. Encerrados os debates, será proferida a sentença pelo juiz, ou, se não o fizer de imediato, no prazo de 10 dias. É o que prevê o artigo